Opa, turminha aí, ó. Tava com saudade da aula do professor, fala a verdade, né? Tava com saudade, então estamos aí hoje para dar sequência aí, entrando aí no nosso capítulo 11 de Sociologia, a formação da globalização econômica. É... Conteúdinho até simples, tá, gente? Conteúdinho bem tranquilo, tá? Estaremos fazendo da página 5, tá, até a página 11, tá? Então, vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Lembrando que vocês têm aí, mandei mensagem com dois links de aula, tá? Do próprio Positivo para vocês, tá? Para que vocês assistam e, né, para finalizar o conteúdo lá de filosofia, já que vocês estavam em semana de prova, semana de recuperação, né, para estar em intuito aí de ajudá-los aí. Então, passou esses tempos, passei semana passada esses dois links. Espero que vocês tenham assistido, por favor, porque vai cair na prova mensal, tá? E vamos aí dar sequência então no conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Bom, nosso tema da apostila é a integração e a interdependência do mundo no pós-guerra, tá? O que vai falar aqui exatamente, tá? Um dos fenômenos mais importantes, né, que nós vamos ter, que é a formação de alguns blocos econômicos, tá? Aqui a gente está falando da União Europeia de 92 e do Mercosul em 91. Bom, no terceiro ano, na parte de geografia, terceiro bimestre, vocês vão ter aí um pouco mais detalhados, tá? Esse tema dos blocos econômicos. A gente não vai, né, falar muito aqui dos blocos, né, só citando mesmo. Vocês vão ter aí então, né, posteriormente aí a fala dos blocos, como que funciona, tudo bonitinho. O ano que vem, terceiro ano do ensino médio, tá bom? Bom, gente, aqui é o seguinte, ele vai falar um pouco dessa questão da integração do mundo na questão econômica e dessa interdependência, tá? Que vai acontecer aqui, que é mais importante? Nós vamos começar a ter alguns movimentos, tá? Aqui foram feitos em 44, aí quase, né, no finalzinho, né, da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acaba em 45, os acordos de Bretton Woods. O que foi esse acordo de Bretton Woods? Foram acordos econômicos, obviamente, encabeçados pelos Estados Unidos, tá? Para tentar fazer algumas mudanças, né, na questão econômica mundial, tá? Bom, qual foi a principal mudança que nós temos aí? O dólar sendo colocado, então, como moeda de comércio internacional. Como antigamente era o ouro que era a base, né, do valor das moedas, e aí agora nós temos o dólar, então, que é o que temos até hoje, diga-se de passagem, tá? Como essa moeda universal, tá? Bom, a gente tem a criação também do Banco Mundial, tá? A criação do FMI e a criação do BIRD, tá? Ou, na verdade, que o BIRD era o Banco Mundial, né? Mas vai ter algumas raízes aí, né, que vão ser feitas depois aí, né, dentro desse Banco Mundial. Bom, só para quem não sabe, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, é um fundo de reservas aí que os países acabam emprestando, né, para outros, a fim de evitar colapsos econômicos, tá? Bom, óbvio, uma questão óbvia, né? Quem sai ganhando aí, né, nesses tipos de acordo aí é sempre, né, os países mais desenvolvidos, né? A gente sabe, né, que eles vão emprestar dinheiro. Existem algumas regras para esses países, né, que estão pegando dinheiro emprestado, né? Algumas regras dentro da própria questão política, adoção de algumas regrinhas, diminuição dos gastos públicos, né, privatizações de empresas. Então tem basicamente ali uma interferência mundial em cima desses países, né, que acabam precisando, né, pegar um dinheiro emprestado para tentar aí, né, sair do problema financeiro que eles estavam. E óbvio, isso daí também é pensado pelo seguinte, que entra a questão da interdependência.
Hoje a nossa economia, e vocês perceberam isso agora na pandemia muito mais, a economia internacional, ela está totalmente interligada. Quando você tem um país relativamente importante na questão econômica e esse país entra em crise, é um efeito dominó, meu. Ele vem. Foi um país um europeu, que nem a Grécia, que entrou em crise. Então, vai vindo um monte de país junto ali também sofrendo com essa crise. Então, o intuito desse FMI era evitar, né, por conta dessa integração e dessa interdependência aí que nós temos economicamente, evitar aí que você tivesse uma crise mundial. Bom, não sempre dá certo, tá, gente? Isso vale acabar lembrando, né? A gente acabou de perceber aí, né, alguns países que acabaram entrando mesmo. O Brasil está numa crise muito forte ainda, vai se levantar, a gente tem certeza disso, tá? Bom, por que também essas criações aí? Primeiro, como vocês percebem, 44, 45 acaba a guerra. A gente não pode esquecer que logo na sequência aí do fim da guerra, os Estados Unidos, né, ele vai emprestar dinheiro para os países europeus para se reconstruírem no pós-guerra. Então vai se tornar um grande credor aí desses países europeus. Os caras não dão tiro no pé, né, galera? Vamos lá, né? Então, o que que acontece? É uma forma que eles tiveram de colocar, então, os Estados Unidos ali naquele topo, né, da economia, tá? E permaneceram. Se a gente for avaliar, né, a guerra acaba em 45, desde aquela época a gente tem aí Estados Unidos, né, sempre mantendo ali muito à frente, né, a questão econômica, né, no primeiro lugar aí, né? Agora, né, nos últimos anos a gente teve ali a China encostando, vai chegando perto. Agora a gente, né, por conta da Covid, teve uma pequena queda, mas a gente percebe que só agora aí, recentemente, que a gente vai ter aí 10 anos atrás, que a gente começa a ter essa pequena aproximação dos chineses aí, né, dentro dessa questão econômica aí, chegando ali, encostando nos norte-americanos, tá? Bom, a gente tem na página 9 as causas do atual cenário econômico global, que aí é exatamente o que eu estou falando para vocês. Por conta dessa integração e dessa interdependência, né, a gente tem então, né, algumas crises, né, então, que acabaram ocorrendo, tá? Principalmente ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 70. Nos anos 70 a gente tem, né, as mudanças pela questão da crise do modelo produtivo do Fordismo, que vocês também vão estudar. Acho que, se não me falha a memória, no próximo bimestre em geografia, tá? Vocês vão estudar os modos de produção. Em sociologia, eu acho que é no terceiro ano que vocês vão rever, tá? Se não me falha a memória, tá? Vocês vão ver os modos de produção, tá? E a gente tem então a substituição do Fordismo pelo Toyotismo, né? O fim das esteiras, um novo modelo de gerenciamento, um gerenciamento ali de necessidade assim de produção de acordo com a necessidade de reposição, não mais aquela produção em massa, desperdício de dinheiro, né, uma política nova, né, nos modos produtivos. Choques do petróleo dos anos 70 até 79, basicamente, que a gente tem algumas crises ali nos países do Oriente Médio. E aí alguns dinheiros, né, algumas moedas com dinheiros, algumas moedas que acabaram sendo aí, né, desregulamentadas, né, do mercado, das instituições financeiras, né, algumas mudanças. A gente, da própria Europa, né, que teve a adoção da moeda única, né, para os países membros da União Europeia. Então, algumas dessas mudanças aí acabaram cedendo. Nos últimos anos aqui, mais recente, nós temos a crise de 2008, né, que foi uma crise nos Estados Unidos sobre a questão ali das bolhas, né, que foram causadas por conta, né, da desvalorização lá dos imóveis. Né? Aqui na apostila, na página 10, tem até um filmezinho, A Grande Aposta, tá? Então, o que aconteceu com o mercado financeiro ali, né, nos Estados Unidos? A gente tem a crise na Grécia, né, a Grécia que vai entrar numa crise muito feia, né? Então, a gente vai acabar percebendo, né, o que realmente acontece com o mundo com essa interligação econômica. Hoje, ainda mais nós percebemos isso daí. E aí, um detalhe importante, né? Pós-Guerra Fria
É um momento extremamente importante na questão histórica, porque até o fim da Guerra Fria, né, nós ainda tínhamos alguns países, né, que seguiam, né, o modelo soviético, né, seguiam, né, a União Soviética, né, e isso daí, com certeza, né, pós, né, Guerra Fria, isso daí vai acabar fortalecendo ainda mais esse sistema capitalista, e ainda mais essa questão da interdependência do sistema econômico e dos países, tá? No próximo capítulo que eu vou gravar aula para vocês, já terça-feira já deve ter aula para vocês. Eu vou falar um pouquinho, vai falar um pouco aqui sobre a questão dos blocos econômicos, tá? Mas é bem, como eu falei para vocês, vocês vão ver mais detalhadamente no terceiro ano do ensino médio, tá? E aí a gente vai ver algumas características, né, dessa globalização nos fluxos, né, de capitais, nos fluxos de pessoas, né? Vou pedir para vocês, lá na página 12, tem o exercício 1 e 2, não vão precisar me entregar, são só 2 exercícios, vocês aí fazem na apostila, eu vou estar mandando para vocês já um gabarito, para vocês poderem fazer a correção, tá? E o do caderno de atividades também, que tem pouquíssimas questões, tá? Acho que são 4 questões só, ou 5, tá? Se vocês já quiserem fazer, podem fazer também, e eu vou estar mandando junto para vocês a correção. Veja aí, vocês podem conferir aí se vocês acertaram ou erraram. Aí deixa aí no videozinho, olha, professor, errei 2, errei nenhuma, não fiz, né? E aí, siga o canal agora lá, né? O professor agora fez o canal aberto para vocês do YouTube, Éder Pascoal só, né? Vocês já viram aí meu nome, como é que é o Pascoal. Segue lá, porque aí vocês vão recebendo todas as notificações aí das nossas aulas. Obrigado e até!